Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel do Inglês no Teclado. Oi pessoal, eu sou o Pedro, assistente. Daniel, compre açúcar. Daniel, a Maria é linda. Nesse vídeo eu vou falar sobre Reported Speech. Você sabe como utilizar Reported Speech? Por exemplo, vamos dizer que alguém chamado Pedro me diz o seguinte: eu tô cansado. Agora vamos dizer que eu queira lhe contar o que Pedro me disse. Para fazer isso, existem duas formas que eu posso empregar. Eu posso simplesmente reproduzir fielmente o que foi dito por Pedro, ou seja, palavra por palavra, ou eu posso simplesmente relatar o que foi dito por Pedro. Essa é a ideia da Reported Speech. A partir dessa diferença, existem dois conceitos que você deve entender como se encaixam. A questão do discurso direto e a questão do discurso indireto. Eu posso dizer: Pedro me disse, estou cansado. Ou eu posso dizer, Pedro me disse que estava cansado. Qual a diferença entre essas duas frases? Acho que você já percebeu, né? A primeira frase que eu fiz foi reproduzir a fala do Pedro. Veja novamente o que Pedro disse. Eu estou cansado. Pedro me disse, estou cansado. Então, nesse caso, o que eu fiz foi reproduzir fielmente o que Pedro me disse. Diferentemente seria se eu dissesse algo como, por exemplo, Pedro me disse que estava cansado. Eu estou com fome. Agora, digamos que eu queira lhe contar o que Pedro me disse. Eu posso novamente utilizar duas alternativas. Pedro me disse, estou com fome. Ou, Pedro me disse que estava com fome. Veja mais um exemplo. Onde você mora? Agora, mais uma vez, eu posso utilizar duas formas para lhe dizer o que Pedro falou. Veja, Pedro me perguntou, onde você mora? Ou, Pedro me perguntou onde eu morava. Acho que com esses três exemplos já deu para a gente introduzir um pouco a respeito do que a gente vai falar nesse vídeo. Muitos estudantes da língua inglesa têm uma enorme dificuldade com o chamado Reported Speech. Isso porque eles, primeiro, não captam qual a diferença entre esses dois tipos de estruturas que a gente pode utilizar para comentar, relatar ou reproduzir a fala de alguém. E outra, porque os estudantes da língua inglesa, eles não tentam, digamos que, memorizar algumas estruturas que podem auxiliar na sua fala. Por exemplo, na língua portuguesa, a gente pode utilizar algumas estruturas como, por exemplo, Pedro me contou, ou Pedro me disse, ou Pedro perguntou. Então, essas estruturas são essenciais para que você possa reproduzir, relatar, comentar a fala de alguém. Na língua inglesa, isso também ocorre. Algumas estruturas que a gente pode utilizar na língua inglesa quando a gente quiser justamente reproduzir fielmente a fala de alguém são, por exemplo, Pedro asked, Pedro said, Pedro mentioned. Então, quando a gente, por exemplo, quer reproduzir fielmente, ou seja, palavra por palavra, do que foi dito por alguém, a gente pode empregar uma dessas estruturas. Repare, por outro lado, que quando a gente opta por não reproduzir fielmente a fala de alguém, ocorre uma modificação no verbo da frase. Por exemplo, quando eu disse, Pedro me perguntou onde eu morava, veja que o verbo morar passou para o passado. Seria diferente de dizer, Pedro me perguntou onde você mora. Então, quando eu relatei o que foi dito por Pedro, ou seja, sem reproduzir fielmente a fala do Pedro, eu simplesmente modifiquei o verbo. Pedro me perguntou onde eu morava. Pedro me disse que estava com fome. Pedro me disse que estava cansado. Essa alteração que a gente fez na nossa língua também deve ocorrer na língua inglesa. What's your name? What is your name? A primeira pergunta do Pedro foi uma pergunta bem simples. Existem então duas maneiras que eu posso utilizar para poder comentar, relatar o que foi dito por Pedro. A primeira opção é na qual eu vou reproduzir o que Pedro me disse. Ou seja, eu vou reproduzir para você o que foi dito por Pedro. Pedro asked me, what's your name? Repetindo então, Pedro asked me, what's your name? Então, nesse caso, o que eu fiz foi simplesmente reproduzir fielmente a fala do Pedro. A outra opção é aquela na qual eu faço uma alteração. Observe. Pedro asked me what my name was. Pedro asked me what my name was. Repetindo. Pedro asked me what my name was.
Então veja que nesse caso, quando eu optei por relatar o que foi dito por Pedro, ou seja, eu não reproduzi, eu tive que modificar o verbo to be. Na frase do Pedro, ele utilizou o verbo to be no presente, ou seja, is. A frase que ele disse foi What is your name? Então o verbo principal foi is. Nesse caso, o que eu fiz foi passar o verbo to be, que foi o verbo principal da pergunta de Pedro, para o passado, porque foi algo que já ocorreu. Então ficou was. Repetindo, Pedro asked me what my name was. Where are you from? Where are you from? Outra pergunta clássica feita por Pedro foi quanto à minha origem, ou seja, ele perguntou algo que a gente geralmente aprende nas primeiras aulas de inglês. Where are you from? Então eu posso optar por reproduzir o que foi dito por Pedro, como em Pedro asked me, where are you from? Então nesse caso eu reproduzi fielmente o que foi dito por Pedro. Ou eu posso optar por modificar a frase, ficando então Pedro asked me where I was from. Repetindo, Pedro asked me where I was from. Então, nesse caso, novamente, como na pergunta do Pedro a gente encontrou o verbo to be no presente, eu tive que fazer uma modificação no verbo to be e o is passou a ser was. Repetindo, então, eu vou relatar o que foi dito por Pedro. Pedro asked me where I was from. Where is your car? Pedro também fez a seguinte pergunta. Where is your car? Bom, então ele quer saber onde está o meu carro. Um detalhe que você tem que ficar ligado sobre esse tema em inglês é que a gente não utiliza reported speech apenas quando a gente estiver relatando coisas do passado. Digamos que, por exemplo, esteja conversando eu, o Pedro e você. Então, nesse caso, temos 3 pessoas. E o Pedro está conversando em inglês comigo. Digamos que você não esteja entendendo o que o Pedro está dizendo, o que o Pedro está perguntando. Eu posso, nesse caso, simplesmente optar por reproduzir ou relatar a fala de Pedro no atual momento, ou seja, nessa conversa que estamos tendo agora. Nós 3 estamos tendo a conversa nesse momento. Então, nada está relacionado ao passado, como nas frases anteriores que a gente viu. Where is your car? Então, vamos supor que você não entendeu o que Pedro disse. Você diz, puxa, Daniel, não entendi bolhufas. O que foi que Pedro disse no final das contas? Eu posso lhe dizer... Pedro said, where is your car? Então, veja, optei por aquela estrutura que a gente indica que a gente vai reproduzir a fala da pessoa. Por isso eu utilizei Pedro said. E aí eu reproduzi a fala, simplesmente encaixei a fala da pessoa depois dos 2 pontos. Ou então eu posso utilizar aquela questão de relatar o que Pedro disse. Eu posso dizer, Pedro is asking where your car is. Ou seja, Pedro está perguntando onde está o seu carro. Veja que nesse caso, a gente não optou por modificar o verbo to be e passá-lo para o passado, pois estamos conversando nós 3 nesse exato momento. Repetindo, Pedro is asking where your car is. I'm tired. I am tired. I'm hungry. I am hungry. Don't worry, we'll find a way. Don't worry, we will find a way. Are you, Daniel? Bom, então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas sobre como utilizar reported speech, também conhecido na nossa língua como discurso indireto. Caso você tenha alguma dúvida sobre como montar frases ou você gostaria de algum esclarecimento com o seu exemplo, escreva aqui embaixo desse vídeo que a gente vai fazer questão de responder. Além disso, eu vou deixar um link aqui para você poder acessar com alguns exercícios de reported speech e uma explicação um pouco mais profunda sobre o assunto. Até a próxima. Bye!